Esta semana eu tenho feito pequenos recortes do livro Dentro de Graceland, da governanta Nancy Rocks, que trabalhou 10 anos com Elvis vivo e ainda mais 2 depois que Elvis morreu na mansão. Como todos os livros, chegamos à parte quando Elvis vai embora. E eu separei para o vídeo de hoje um relato realmente emocionante de Nancy Rocks se despedindo de Elvis Presley. Vamos ao texto. Depois de ficar ali na sala de jantar por vários minutos, decidi que era hora de prestar minhas homenagens. Eu tinha esperado até que todos os outros tivessem saído da sala de estar. Fiquei parada na frente de Elvis, sozinha em meus pensamentos. Já me perguntaram muitas vezes como ele era e quais eram meus pensamentos naquele momento. Não tenho certeza se consigo fazer justiça a qualquer uma dessas perguntas. Quanto à sua aparência, só posso dizer que ele não se parecia com o Elvis que eu conhecia. Quero dizer que ele parecia em paz, mas não tenho certeza se isso foi o que eu vi ou o que eu queria ver. Eu o tinha visto lutando tantas batalhas com várias doenças e enfermidades nos últimos anos e queria saber se ele estava bem agora. Seu rosto e corpo pareciam um pouco mais magros e imediatamente notei que ele parecia diferente de alguma forma. Então me dei conta de qual era essa diferença. Ele estava vestido com um paletó e gravata, algo que não estava acostumada a vê-lo. Era muito diferente das roupas casuais que ele costumava usar quando eu o via enquanto ele estava vivo. Minha mente vagou pelos muitos dias em que guardei suas roupas em seu armário ou em seu camarim ao lado do banheiro no andar de cima. Quantas vezes eu dobrei seus suéteres e os coloquei em sua cômoda, ou verifiquei seus macacões para ter certeza de que não precisavam de nenhum reparo. Todas aquelas vezes em que eu casualmente fiz essas coisas mundanas, sem pensar que algum dia ele estaria vestido com um paletó e gravata, deitado em um caixão na minha frente. Enquanto eu estava ali olhando para ele, perguntas começaram a se formar na minha cabeça. Havia algo que eu poderia ter feito para evitar sua morte? Havia algo que eu deveria ter notado? Alguma dica do que estava por vir que deveria ter sido um aviso para mim? Acho que é normal passar pelos e se, quando uma pessoa próxima a você morre. E eu me vi bem no meio disso enquanto olhava para seu corpo sem vida, sentindo uma sensação de perda que eu não havia antecipado. Então uma enxurrada de memórias veio correndo sobre mim. Pensamentos de todos os bons momentos que compartilhei com ele nos últimos 10 anos. E o pensamento me ocorreu. Nós realmente tivemos muitas memórias juntos, aquelas que eu sempre guardarei. Graças a Deus por esses momentos felizes repentinos. Caso contrário, acho que teria desmoronado e chorado ali mesmo, algo que sei que Elvis não teria desejado. De repente, imaginei-o lá no céu, olhando para todos nós na casa naquele momento, sorrindo aquele sorriso lindo, dizendo: "Ora, não fique tão triste, estou livre de toda a minha dor agora." E, embora eu espere que ninguém tenha visto, acho que um pequeno sorriso pode ter aparecido fracamente em meu rosto. Enquanto eu estava ali, pensando, percebi que outras pessoas estavam entrando na sala para prestar suas homenagens. Depois de pagar a minha, voltei para a cozinha, onde novamente participei dos enormes preparativos da comida que estavam em andamento. A mansão, felizmente, estava cheia de pessoas e tinha uma sensação de agitação, o que ajudou a manter nossas mentes longe dos eventos dos últimos 2 dias. Havia tantos detalhes para cuidar
e isso agiu como um torniquete para nós. Vernon decidiu, no calor do momento, permitir que um velório público acontecesse mais tarde naquela tarde. Sua intenção original era permitir que o público passasse rapidamente pelo caixão, que seria colocado bem na porta da frente por 2 horas. Ouvi vários homens encarregados da segurança reclamando entre si sobre o cenário de pesadelo que poderia ocorrer se as coisas dessem errado de alguma forma. Secretamente, eles sentiram que precisavam deixar Vernon saber que não era uma boa ideia permitir que milhares de fãs chocados e emocionados não apenas entrassem no terreno de Graceland, mas realmente dessem alguns passos para dentro da mansão. Havia também o medo de uma revolta se tantos fãs, já emocionalmente sobrecarregados e sobrecarregados pela morte de seu ídolo, de repente ficassem, talvez não intencionalmente, histéricos e fora de controle. Só o pensamento de um evento como aquele acontecendo lá em Graceland, com Elvis deitado em seu caixão, aumentava a dor emocional que todos nós estávamos sentindo. Essa pequena sensação de alarme se tornou contagiosa. Ela se espalhou para nós dentro da mansão, causando algum desconforto entre alguns dos funcionários. Isso, somado a uma já triste sensação de angústia pela morte de Elvis, fez com que aquele dia parecesse como se nada no mundo fosse ficar certo novamente. Entre as preocupações, o plano para permitir a exibição foi autorizado a acontecer. Embora tenha havido alguns incidentes menores, como pessoas desmaiando e uma série de explosões emocionais quando os fãs se aproximavam do caixão, na verdade ocorreu sem problemas. O plano de segurança funcionou, como eles fizeram tantas vezes enquanto Elvis estava vivo. Sua equipe de segurança o protegeu na morte também. Eles se posicionaram na frente, atrás, em ambos os lados, bem como bem perto da porta para garantir que ninguém chegasse perto de Elvis. Eles também queriam garantir que nenhuma foto fosse tirada enquanto as pessoas passavam pelo caixão aberto. Por mais quente e úmido que o dia estivesse, e com eles parados bem ao lado da porta da frente aberta, foi um teste de resistência para eles. Um teste que eles passaram com louvor. Todos associados a Elvis sentiam um profundo senso de obrigação de garantir que as coisas ocorressem sem problemas. Eles estavam cuidando dos negócios. Durante o curso da exibição, todos nós nos revezamos sentados à mesa da sala de jantar e observando silenciosamente os fãs que vinham para ver o seu herói caído. Se algum dos enlutados que passavam pelo caixão estivesse olhando ao redor do interior da casa naquela tarde, ao invés de olhar para Elvis, eles teriam visto um lugar raro. Eles teriam observado, durante aquelas poucas horas, quase toda a comitiva de Elvis agrupada em um só lugar. Sentada nas escadas, sentada na sala de estar, de pé na sala de jantar. Nós, como o resto do mundo, ficamos igualmente atordoados com a morte de Elvis e, como todos os outros naquela época, não sabíamos o que fazer ou como lidar com isso. Então, todos nós nos reunimos dentro e ao redor do hall e observamos os fãs se despedindo. Observamos uma amostra representativa da América nos fãs que passaram por aqui naquela tarde, jovens e velhos, homens e mulheres, crianças, ricos e pobres. Acho que eu tinha dado como certo, trabalhando para Elvis todos aqueles anos, o quanto ele significava para seus fãs. Mas, enquanto eu estava sentada ali observando as emoções nos rostos aflitos que passavam e vi a verdadeira profundidade de sua dor, percebi o quão verdadeiramente notável esse homem tinha sido. Havia tanta honestidade na devoção óbvia delas a um homem que eu observava dia após dia realmente apreciar seu amor e afeição. Eu podia ver pelas janelas da frente e observei vários carrinhos de golfe indo e voltando, recolhendo os azarados fãs que
principalmente por exaustão pelo calor, desmaiaram antes de chegar à porta. Lembro-me de ouvir gritos em mais de uma ocasião enquanto a equipe médica explicava pacientemente às pessoas, antes de colocá-las no carrinho de golfe e transportá-las para o primeiro abrigo aéreo pelo portão da frente, que elas teriam permissão para retornar depois de serem atendidas. Fiquei espantada ao ver os fãs tão exaustos que tiveram que ser ajudados a subir no carrinho de golfe, gritando histericamente que tinham que ver seu herói, lutando com a pouca força que lhes restavam para não ser tirados do lugar que esperaram por horas e horas para chegar. Mais uma vez, isso me fez perceber o quão grande era a marca que Elvis havia deixado em seus fãs. Vida longa ao rei. Elvis, para sempre.